Agora a gente vai entrar na terceira parte da nossa aula, que é a parte de termoquímica e equilíbrio, e também de reações fora do seu estado padrão. Quando a gente tem a energia livre de Gibbs, ela vai medir a espontaneidade da reação. E a gente viu no slide anterior que o potencial ele também determina o sentido de espontaneidade. Significa que o potencial e a energia livre de Gibbs eles estão relacionados. A energia livre de Gibbs molar de uma reação ela vai ser igual a menos o número de elétrons que estão sendo transferidos do ânodo para o cátodo, vezes uma constante, que é chamada constante de Faraday, que equivale à carga de 1 mol de elétrons, e o valor dela vai ser 96.486 coulomb vezes mol, a menos 1. Por que essa relação? Porque a energia livre de Gibbs ela também pode ser definida como o máximo de trabalho elétrico produzido por uma célula eletroquímica. O trabalho ele vai ser a carga vezes o potencial. Portanto, essa vai ser a relação da energia de Gibbs com o potencial elétrico. Então, a partir desse exemplo, a gente tem aqui a pilha de Daniel novamente. Como é que a gente calcularia o valor de ΔG padrão para essa reação? Então, o ΔG padrão ele vai ser menos... A gente já viu que essa reação você tem uma transferência de 2 elétrons, né? Você vai ter 2 elétrons saindo do zinco para o cobre. Então, a gente coloca aqui 2 mol de elétrons, vezes a constante de Faraday, que é 96.486 coulomb por mol, vezes o potencial. Quanto é o potencial dessa pilha? Vai ser 1,10 volt. Então, quanto é que dá esse valor? Então, vai dar menos 212.269,2 joule. Se você converter para kJ, isso aqui vai dar aproximadamente menos 212,3 kJ. Se o potencial é positivo, a reação é espontânea. Com esse sinal de menos que tem aqui na frente, o ΔG vai ficar negativo. Então, por isso que quando o potencial é positivo, o ΔG é negativo e a reação é espontânea. E a gente tem essa relação aqui. ΔG negativo, potencial positivo, constante de equilíbrio maior do que 1. Então, a reação ela vai ser espontânea no sentido direto. ΔG positivo, você vai ter o potencial obrigatoriamente tem que ser negativo, a constante de equilíbrio é menor do que 1 e a reação ela não vai ser tão espontânea no sentido direto, sendo espontânea no sentido inverso. Quando o potencial for zero, o ΔG é zero, portanto a reação vai ficar em equilíbrio e a constante vai dar igual a 1. Tranquilos? Professor, e se a célula não estiver nas condições padrão, tem como determinar o potencial? Tem. Ele vai ser igual ao potencial da reação nas condições padrão? Não. Porque se fosse assim, vamos pensar. Pega uma pilha. Uma pilha ela não dura para sempre. Então você vai ter o potencial inicial dela, que são as condições ótimas de funcionamento, e à medida que a pilha vai funcionando, ela vai enfraquecendo. Então a tendência é que à medida que a reação ela prossiga, o potencial ele vai diminuir, até que a pilha fica sem energia. Quando a pilha fica sem energia, significa que a reação está em equilíbrio, ou seja, o potencial dela vai ser igual a zero. Então, professor, como é que a gente corrige esse potencial? A gente vai utilizar uma equação chamada equação de Nernst. A equação de Nernst ela vai corrigir o potencial a partir do potencial padrão de pilha. Então, ele vai ser o potencial padrão da pilha menos a constante dos gases vezes T. Essa constante dos gases ela tem que ser o 8,314 Joule mol vezes Kelvin, vezes a temperatura em Kelvin, dividido pelo número de elétrons em fluxo e a constante de Faraday, vezes o logaritmo natural do quociente racional, que é aquele que a gente aprendeu a calcular no conteúdo de equilíbrio. Para simplificar isso aqui, se você mantiver a temperatura constante a 25 graus e você substituir o valor de R, 8,314, a temperatura, os 298,15 Kelvin, e o valor da constante de Faraday, que também é constante, e trocando o ln por logaritmo, onde você vai acrescentar uma constante, que é 2,303, que é a conversão de logaritmo natural para o logaritmo na base 10, vai aparecer essa forma mais simplificada da equação de Nernst, que é igual a E0 menos 0,0592 dividido por N,
log do quociente racional. Então vamos ver agora um exemplo da aplicação da equação de Nernst. Então, determine o potencial de célula para a seguinte célula a 25 graus Celsius. Então a gente tem que lembrar que aqui no começo a gente tem o ânodo, nessa notação de célula, e aqui do lado de cá você vai ter o cátodo. Então, uma vez que você tem o ânodo e o cátodo, você vai escrever as semi-reações. Como é que vai ficar? No momento que você escreve as semi-reações, você vai obter a equação global, e a equação global vai te fornecer 3 coisas para você utilizar na equação de Nernst. O número de elétrons, que vai estar em fluxo, o valor do quociente racional, e, além disso, você vai ter o potencial padrão de célula, porque você conhece as semi-reações de redução e oxidação. Então, no caso, o que acontece? Quem é que vai estar oxidando? Quem vai estar oxidando está no ânodo. Vai ser o alumínio se convertendo em alumínio 3+, com a liberação de 3 elétrons. Quem é que vai estar reduzindo? Vai ser o ferro 2 recebendo 2 elétrons e se convertendo em ferro sólido. Professor, como é que eu obtenho a global? Você vai somar a semi-reação do cátodo e do ânodo. Mas você só pode somar, é importante isso, se a quantidade de elétrons for igual. A quantidade de elétrons é igual? Não, ainda não é. Então, como é que a gente faz isso? Usando a mesma coisa que a gente usava com o delta. Se os números forem primos entre si, você vai multiplicar trocado. Então, onde você tem 2 elétrons, vai multiplicar por 3, que é a quantidade da outra semi-reação. E onde você tem os 3 elétrons, você multiplica por 2. Ao fazer isso, as reações elas vão mudar. Vai ficar 3 ferro, 2+ aquoso, mais 6 elétrons, formando 3 ferro no estado sólido. No ânodo vai ficar 2 alumínio sólido, formando 2 alumínio aquoso, e com isso ele vai liberar 6 elétrons. Então a gente já determinou uma coisa aqui que é interessante para a gente, o que é o valor do N. Então o valor do N vai ser 6 elétrons. Que é essa quantidade de elétrons aqui que está fluindo de um para o outro. Próxima coisa que a gente pode determinar. A gente pode determinar o valor de E0. E0, lembre-se, é o valor do cátodo menos o valor de potencial de redução do ânodo. Quem é o cátodo? Vai ser a redução do ferro. Então, se você olhar aqui na tabela, está bem aqui. Ó. O valor vai ser menos 0,44. Vamos ampliar aqui para vocês verem. Redução do ferro, ferro 2, mais 2 elétrons, formando ferro 0, menos 0,44. Potencial de redução do ânodo. Aí você vai procurar pelo alumínio 3 e pelo alumínio 0. Está aqui, potencial. Vamos ampliar novamente para vocês verem. Potencial vai ser menos 1,66 volts. Uma vez determinado isso, a gente consegue determinar o potencial de célula, que vai ser menos 0,44 menos 1,66. Lembrando que isso aqui vai dar em volt. Resposta, isso aqui vai dar 1,22 volt. Beleza, obtemos o valor do E, que é 1,22 volt, ou seja, o processo é bem espontâneo. E agora? Agora a gente vai determinar o valor do quociente racional. Se você somar as duas equações, você vai ter a equação global. Vai ficar o quê? 3 ferro, 2+ aquoso, mais 2Al sólido, formando 3 ferro no estado sólido, mais 2 alumínio 3+ aquoso. Está aqui o 3+ que faltou na semi-reação, né? Então, o que é que vai acontecer? Uma vez que você tem a equação montada, você consegue determinar quanto é o quociente reacional. Lembre-se que aqui é como se fosse a constante de equilíbrio. Não vai entrar nem sólido e nem líquido. Com isso, a gente já não representa o alumínio nem o ferro no estado sólido. Como é que fica esse quociente reacional? Vai ficar concentração do Al 3+ elevado ao quadrado, que é o coeficiente estequiométrico dele, dividido pela concentração do ferro 2+ elevado ao cubo, que é o coeficiente estequiométrico dele. Substituindo os valores, vai ficar 0,37 ao quadrado dividido por 9,5 vezes 10 a menos 3 ao cubo. Fazendo essas contas, vai dar 1,597 vezes 10 à quinta. Lembrando que o quociente racional, como a constante de equilíbrio, ele não tem unidade.
Então, uma vez determinados esses valores, agora a gente vai só aplicar na equação de Nernst. Como é que eu aplico? Vai ficar E igual, o novo potencial é o potencial antigo, menos. Se você está trabalhando a 25 graus, você pode utilizar aquela forma mais simplificada. 0,0592 dividido por N vezes o log de Q. Então, substituindo os valores, vai ficar 1,22 volt menos 0,0592 dividido por 6 vezes o log de 1,597 vezes 10 à quinta. Fazendo essas contas, vai dar 1,22 volt menos 0,0592 dividido por 6 vezes o valor desse logaritmo vai dar 5,203 aproximadamente. Então, fazendo todas as contas, vai dar aproximadamente 1,17 volt. Ou seja, houve uma variação, no entanto, foi muito pequena. Certo? Então, ou seja, aquele potencial 1,22 ele já não se aplica para as células nessas concentrações. Beleza? Então, dessa forma, a gente consegue corrigir o potencial a partir da variação de concentração das espécies. Beleza? A aplicação da equação de Nernst. A equação de Nernst ela pode ser utilizada para você determinar a constante de equilíbrio a partir dos potenciais químicos. Por quê? Porque uma vez que no equilíbrio o potencial é igual a zero e o quociente reacional ele é igual à constante de equilíbrio, se a gente substituir esses valores na equação de Nernst, aqui o E é igual a zero e o Q vira constante de equilíbrio. Então, se eu rearranjar essa equação, você vai encontrar que a constante de equilíbrio ela vai ser K é igual a E elevado a NFE 0 dividido por RT. Se você preferir trabalhar a 25 graus, aí o que acontece? A gente vai fazer aquela substituição de novo, onde vai ficar que K é igual a 10 elevado a N é 0 dividido por 0,0592. Exemplo. Então, você vai ter aqui a nossa relação. Determine o valor da constante de equilíbrio para a reação. Então, o mesmo esquema que a gente vai fazer. Você vai pegar o cátodo e vai pegar o ânodo. Reação do cátodo. Quem é que está reduzindo? O bromo está indo de 0 para menos 1 e o cloro está indo de menos 1 para 0. Então, o que é que vai acontecer aqui? Reação do cátodo. Quem foi que reduziu? O bromo. Então, vai ficar Br2, líquido, vai receber os elétrons dele e vai se transformar em 2Br menos aquoso. Então, a variação aqui vai ser de 1 unidade de carga para cada bromo. Como aqui eu tenho 2 átomos de bromo, vai ficar 2 elétrons. No caso do cloro, vai ficar 2Cl menos aquoso, formando Cl2 gasoso e liberando 2 elétrons. Então, a gente agora vai procurar quanto é o valor desses potenciais de redução. Potencial de redução do bromo para Br- e o potencial de redução do cloro para Cl-. Vamos procurar aqui na equação onde é que eles estão. Então, eles vão estar bem aqui, ó, do cloro e o do bromo. Quanto é o valor desses potenciais? O do cloro aqui e o do bromo está bem aqui. Se eu aumentar para vocês enxergarem, vai ficar potencial do cloro é 1,36 volts e o do bromo vai ser 1,08 volt. Então, vamos botar isso aqui na equação. No caso do cloro, 1,36 volt e do bromo vai ser 1,08 volt. Então, o potencial de célula, nesse caso, vai ser quanto? O E0 vai ser o do cátodo, 1,08 volt, menos o do ânodo, que é 1,36 volt. Isso aqui vai dar 0,28 volt. Então, vai ser uma diferença pequena, só que vai ser negativo, né? Porque o potencial do ânodo ele vai ser maior do que o do cátodo. Então, essa reação a gente já sabe de cara que ela não é espontânea. Qual é a outra informação que a gente tem aqui? O N. O N ele vai ser igual a 2, que são os elétrons que estão em fluxo. Então, uma vez sabendo disso, a gente consegue determinar quanto é o valor da constante de equilíbrio. Então, o K ele vai ser igual a 10 elevado
A N, quanto é que é o valor de N? 2 vezes menos 0,28 dividido por 0,0592. Agora é só fazer essas contas. O K ele vai valer, nesse caso, se a gente resolver a parte exponencial, vai ficar 10 elevado a menos 9,4459. Fazendo essas contas, a gente vai ter que o K, esse número aqui é negativo, então o K vai dar menor do que 1. Vai dar 3,472 vezes 10 a menos 10. Então, toda vez que o E ele for negativo, associe logo que esse K ele é menor do que 1. A reação não é favorável nesse sentido. Então, a constante de equilíbrio tem que ser pequena. Beleza? Agora a gente vai falar sobre pilhas de concentração. Então, quando você tem soluções do mesmo soluto, mas com concentrações diferentes, a tendência natural é que quando eles entram em contato, o soluto ele migre da solução mais concentrada para a solução mais diluída. O nome desse processo é chamado de difusão. Se por acaso os meios eles não tiverem uma conexão que permita a passagem do soluto, isso vai gerar entre as interfaces uma diferença de potencial. E essa diferença de potencial pode ser utilizada para efetuar trabalho elétrico. Então, no caso, quando a gente tem uma pilha de concentração, por exemplo, no caso do cobre, onde você tem uma solução de cobre 0,001 molar e uma solução de cobre 0,500 molar, o que vai acontecer? A gente pode utilizar a equação de Nernst para determinar quanto é o potencial dessa pilha. Como? Quando a gente tem um processo de difusão, então você vai ter como se fosse o cobre aquoso concentrado, ele vai reagir com a água no estado líquido e você vai ter a formação, no caso vai ser irreversível, né, que é um processo espontâneo, e vai gerar o cobre aquoso diluído. Então, nesse caso, o que a gente tem, a gente pode colocar como sendo a concentração da espécie diluída dividido pela concentração da espécie concentrada. Nas condições padrão, a semi-reação que a gente vai ter tanto do cátodo para o ânodo, como a espécie é idêntica, vai ser cobre 2+, aquoso, mais 2 elétrons, formando cobre sólido, com potencial, no caso, de 0,34 volt. Então, no caso do cobre, numa pilha de concentração, o E0 da pilha vai ser 0. Por quê? Porque o potencial do cátodo, no estado padrão, é igual ao potencial do ânodo. Então, só vai sobrar essa parte aqui da equação de Nernst. Com relação à quantidade de elétrons, a gente já sabe que a quantidade de elétrons aqui vai ser 2, que é justamente da semi-reação. Então, o potencial dessa pilha de concentração vai ser menos 0,0592 dividido por 2 vezes o logaritmo da concentração do mais diluído, que vai ser 0,001 dividido pela concentração do mais concentrado, que é 0,500. Beleza? Então agora é só fazer essas contas. Nesse caso, é um processo espontâneo você fluir da solução mais concentrada para a solução mais diluída. Uma vez que é um processo espontâneo, o que vai acontecer? O potencial tem que ser maior do que 0. Isso a gente vai comprovar agora a partir das contas. Fazendo essas contas, a gente vai encontrar que essa pilha ela vai ter o potencial de 0,080 volts. Beleza? Então, isso aqui tem aplicação? Tem. Apesar da voltagem ser muito fraca que é gerada, a gente tem várias aplicações para isso. Uma delas é o exame do eletrocardiograma. Então, quando você tem a célula da gente ela vai ser guiada, onde você tem uma concentração de sódio diferente da concentração de potássio intra e extracelular. Então, aqui no meio extracelular você tem um excesso de sódio e no meio do citoplasma você vai ter uma concentração de potássio mais alta. Essa diferença de concentração nos meios intra e extracelular de sódio e potássio vai gerar uma diferença de potencial. E durante a passagem do íon de um meio para o outro, você vai ter pequenas variações de potencial, que são medidas justamente pelo exame do eletrocardiograma.